The popular young rock singer Jimi Hendrix died today in London. Jimi Hendrix, gênio da guitarra, foi um dos músicos mais bem pagos do mundo. O Jimi Hendrix foi o melhor guitarrista que já existiu. Deslumbrando o público com seus riffs. Tocando com os dentes ou com a guitarra nas costas, ele era um verdadeiro mago da música. He'd already made 3 records that sold over 1 million copies each. Após sua morte, em 18 de setembro de 1970, com apenas 27 anos de idade, o legista concluiu que ele morreu ao inspirar seu próprio vômito. Mas, como as evidências circunstanciais eram insuficientes, ele não pôde confirmar. Quase meio século depois, sua morte continua envolta em mistério. Numerosas descrições conflitantes de suas últimas horas de vida ocultaram a verdade e alimentaram teorias conspiratórias sobre suicídio e assassinato. Jimi? Jimi? O relatório da autópsia do Jimi Hendrix concluiu que ele morreu afogado em vômito. Essa sempre foi a lenda sobre a morte do Jimi Hendrix. Mas será que foi realmente isso o que aconteceu com ele? Autópsia de famosos. Jimi Hendrix. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4.000 autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje, ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Este é o relatório da autópsia do Jimi Hendrix, e o que este relatório indica é que o Jimi Hendrix morreu respirando o próprio vômito. Uma coisa importante é que esse relatório é bem curto, tem pouco mais do que uma página. As informações que ele contém são bem escassas e eu acho que também são enganosas. Então eu não acredito que essa seja a causa da morte. Eu preciso encontrar outras possibilidades para a morte do Jimi Hendrix. 17 de setembro de 1970, um dia antes da morte de Jimi. Jimi Hendrix está no Reino Unido em sua turnê pela Europa. Ele se encontra com uma de suas muitas namoradas, a fotógrafa alemã Monika Dannemann. E eu fico sentado aqui. Jimi quer que ela tire fotos para a capa de seu próximo álbum. Segundo Monika, Jimi estava cansado de sua imagem rebelde e planejava mostrar um eu mais sensível e real. He wanted me to take these photos because he felt the image he got from his management and record companies and the media was very, very wrong from the real Jimi Hendrix. Ela tira 29 fotos coloridas de Jimi posando com sua amada Fender Stratocaster, um conjunto de chá de porcelana e uma rosa. Estas foram as últimas fotos tiradas dele e Monika Dannemann foi a última pessoa que o viu vivo. O relatório mostra que o Jimi Hendrix era um homem jovem e musculoso. Não existem evidências de lesões no corpo, então nós já podemos eliminar, nesta etapa da investigação, a possibilidade de que a morte tenha sido causada por agressão física. Mas as fotografias nos mostram outro ponto de vista. Apesar de parecer fisicamente forte, o sorriso cansado de Jimi revela um homem emocionalmente perturbado. Uma coisa interessante nessas fotos do Jimi é que, apesar dele estar sorrindo, a parte superior da face, os olhos, não mostram isso. Jimi tinha vários motivos para estar feliz. Ele era um guitarrista experimental com habilidades únicas. Canhoto, ele aprendeu sozinho a tocar uma guitarra para destros de cabeça para baixo. Os sons e efeitos que ele produzia se tornaram um modelo de excelência para guitarristas do rock and roll. O cineasta Tony Palmer presenciou isso de perto ao filmar Jimi para seu documentário. Eu acho que o Hendrix nunca tocou um acorde. Ele tocava 4 melodias diferentes, uma com cada dedo. Era uma coisa impressionante. Não tinha nada que ele não pudesse fazer em uma guitarra.
Ele era extremamente criativo e completamente explosivo no modo como ele tocava. Mas seus truques no palco atraíam atenção demais. E Jimmy estava decidido a focar em um rumo novo e mais sério em sua música. Ele não queria passar a vida mordendo guitarras, pondo fogo nelas e chutando amplificadores. Mas era isso que atraía o público e fazia os discos venderem, então os agentes dele faziam questão de que ele continuasse com essa abordagem. Jimmy odiava a imagem pública criada para ele e queria apenas ser conhecido por sua música. Ele achou a bajulação vergonhosa. Vergonhosa para ele mesmo e vergonhosa para sua carreira como músico. You're considered one of the best guitar players in the world. Mas ele não entendia por que as pessoas veneravam ele daquele jeito. Well, one of the best in this studio, anyway. How about one of the best sitting in this chair? How about... Yeah. Em parte, isso tinha a ver com as origens muito pobres dele. Johnny Allen Hendrix nasceu em 27 de novembro de 1942 em Seattle. Ele era o filho único de um pai alcoólatra e uma mãe muito jovem e sempre ausente. Quando a criança é pequena, ela precisa daquela sensação de segurança, de que é amada. Pensando no caso do Jimmy, a ideia de que ele teria sido abandonado por uma das figuras mais importantes da vida dele, a mãe, provavelmente afetou a vida dele. Mas Jimmy encontrou seu refúgio na música. Em 1957, após ver um show de Elvis em Seattle, seu pai lhe comprou sua primeira guitarra. Em 1967, ele já havia alcançado a fama. An experience for Jimi Hendrix retaining his title as the world's top musician. Maurice Gibb of the Bee Gees doing the honors. O Jimmy era o conjunto completo. Ele tocava melhor que qualquer um, ele cantava, ele escrevia músicas de sucesso e tinha o visual, as roupas. Ele era incrível. As mulheres adoravam ele, os homens também. Ele era bem sexual e bem exótico. – 24 de agosto de 1970. 4 semanas antes de morrer, Jimmy estava hospedado no hotel Londonderry, no centro de Londres. Seu comportamento é motivo de preocupação. Na sala adjacente, sua ex-namorada Cathy Etchingham chega e encontra 2 amigas de Jimmy, Angie Burden e Devon Wilson. Ele ficou nervoso e colocou a gente para fora. Elas passaram a noite com Jimmy, mas de manhã ele as colocou para fora, ainda nuas. No quarto de Jimmy, Cathy fica ainda mais preocupada. O que é isso? O quarto está abafado. Mas, sentindo calafrios, Jimmy aumentou a temperatura. O relatório da autópsia mostra que o lado direito do coração estava claramente dilatado. A pergunta é por quê? Ele estava em um quarto bem quente, mas sentia frio. Isso indica que ele tinha ou uma febre ou uma possível infecção. 2 de setembro de 1970, 2 semanas antes da morte. Jimmy se apresenta em Aarhus, na Dinamarca. Ultimamente, ele tem reclamado de um resfriado que não vai embora. Estranhamente, ele desafina e esquece a letra das músicas. Durante a terceira música, ele é levado ao camarim, exausto e com febre. Ele estaria sofrendo de febre reumática? O Jimmy podia estar com uma infecção que causou uma febre reumática, e isso pode causar problemas no coração. Em casos mais severos de febre reumática, o coração pode ser tão afetado que não consegue mais bombear sangue pelo corpo. Isso pode levar à falta de oxigênio, parada cardíaca e potencialmente à morte. Para diagnosticar essa febre, é preciso analisar o coração.
É preciso ver se há alguma irregularidade ou inflamação nas válvulas e nos músculos. Nesse caso em particular, estava tudo normal, então nós podemos eliminar a febre reumática. Mas essa dilatação do coração pode indicar uma infecção séria. Hospitals in London and many parts of the country have been sending out a desperate plea for help. Em 1970, um vírus mortal conhecido como gripe de Hong Kong assolou a capital britânica. Este vírus ataca o sistema respiratório. Ocorre um acúmulo de muco no nariz, na garganta e nos seios paranasais para lutar contra a infecção. Se ele alcançar os pulmões, pode causar uma pneumonia que, se não tratada, pode ser fatal. Para fazer um diagnóstico, eu teria que analisar uma amostra dos pulmões microscopicamente. Isso não foi feito neste caso em particular. Mas alguém com uma pneumonia séria acabaria no hospital. Então podemos eliminar a possibilidade de pneumonia. Agora eu estou voltando minha atenção para outra coisa que pode causar essa dilatação que vemos no coração: drogas. O Jimmy era um grande usuário de drogas. Ele tomava remédios, ele fumava maconha, usava cocaína, tomava qualquer coisa. Ele era um profissional, um usuário profissional. Jimmy foi lançado no mundo das drogas e do rock and roll em 1966, quando foi descoberto por Chas Chandler, baixista da banda The Animals. Foi quando a gente conheceu ele. O Chas fechou um contrato aquela noite e o Jimmy estava na Inglaterra um mês depois. Em 1967, a banda The Jimmy Experience foi formada no Reino Unido e os singles Purple Haze e Voodoo Child alcançaram o topo das listas. O Chas levava o Jimmy para o estúdio e, sem droga, eles nunca teriam conseguido tirar aqueles sons. O Jimmy tocava guitarra melhor com drogas do que sem elas. A droga que alimentava o estilo de rock psicodélico de Jimmy era a dietilamida do ácido lisérgico, a droga alucinógena conhecida como LSD. But at just this moment, neither he nor I know the direction or destination of the trip we're about to take together. He told me that he experienced with drugs at an earlier stage, but not with heavy drugs like heroin, LSD he took, because at that time people thought it would expand your mind and it would your spiritual, because he was a very, very spiritual man. O LSD é um alucinógeno, então o que ele faz é basicamente amplificar o estado em que você se encontra. Se está feliz, você fica mais feliz ainda, vê cores mais vibrantes, ouve coisas com mais clareza. E eu acho que para alguém criativo como Jimmy, esse era um estado muito interessante para se estar. Ele podia sentir que isso induzia mais a criatividade. O problema é que quando você está mal, se tomar a droga num ambiente ruim ou se sentindo emocionalmente mal, é isso que vai ser ampliado. Por isso que as pessoas falam sobre alucinações tão horríveis. O relatório não mostra indícios de LSD no corpo do Jimmy na hora em que ele morreu. Então é improvável que esta droga tenha tido algum papel na morte dele. O LSD afeta a percepção e não a fisiologia. Então nós podemos eliminar o LSD como causa da morte. Em 1969, um ano antes de morrer, Jimmy foi detido no aeroporto de Toronto, acusado de posse de heroína. Ele logo foi liberado, mas o incidente provocou rumores de que Jimmy fosse usuário de heroína. Heroína é uma assassina conhecida e nos anos 70 geralmente era injetada. Por isso, em geral, era possível ver as marcas de agulha no braço da pessoa perto do cotovelo. Mas o Jimmy não tinha marcas. E o exame toxicológico também não mostra morfina no organismo dele na hora da morte. Morfina é o subproduto da heroína que fica no organismo dos usuários. E o fato desta droga não estar presente elimina heroína como causa da morte. Mas em 1970, com o crescimento de sua reputação e das exigências de sua carreira no rock and roll, Jimmy se tornou viciado em cocaína. O período da cocaína foi péssimo para o Jimmy, criativamente falando.
Cocaína não é uma droga para criatividade ou inspiração. É mais uma droga para conseguir suportar o dia. Para confirmar o uso da droga, eu procurei cocaína ou benzoilequigonina, que é o subproduto da cocaína, tanto no sangue como na urina dele, e não estava presente. Ou seja, ele não usou cocaína nas horas antes da morte. Mas o relatório da autópsia mostra que ele tinha 0,46 miligramas de álcool por mililitro de urina. Cinco da tarde, 17 de setembro de 1970, o dia anterior à morte de Jimmy. Jimmy está em uma festa espontânea no centro de Londres. Ele mal conhece os convidados, mas está relaxado e amigável. E segundo o anfitrião, Philip Harvey, ele bebe vinho tinto. Eu acho que Jimmy não era muito de álcool. Não existe muita gente que viu o Jimmy bêbado. Na verdade, eu realmente acho que ele não era disso. Mas hoje, Jimmy está bebendo muito mais que o normal. Ele está na festa com a atual namorada, Monica Dannemann. Filha de um rico industrial alemão, ela mais tarde declarou que Jimmy pretendia tornar-se noivo dela. Tab Wright, o roadie de Jimmy, testemunhou o estranho relacionamento de Jimmy e Monica. A Monica Dannemann era, ela era uma mulher estranha. Ela era obcecada pelo Jimmy. Para ele, era só mais alguém com quem ele podia voltar para casa e ir para a cama, sabe? E ela achava que eles iam casar e ter filhos. Nós sabemos que antes de morrer, Jimmy estava com Monica Dannemann. E é interessante porque ela não era do círculo dele, não era musicista nem famosa, ela era patinadora. E existem relatos de como ela era possessiva e queria muito fazer parte da vida do Jimmy. Não deve ter sido fácil para ela tentar fazer jus ao título de namorada desse ícone, mesmo que por pouco tempo. E do ponto de vista dele, a gente se pergunta como o Jimmy se sentia com essa relação. Talvez ela fizesse ele se sentir amado, mas também podia estar sufocando ele, e isso é muito interessante, pensando na relação entre eles dois durante os últimos momentos. Outros depoimentos confirmam que Jimmy não tinha intenção de se casar com Monica. Onde quer que ele fosse, as mulheres o seguiam. Suas aventuras e apetite sexual eram lendários. Eu já saí com Jimi Hendrix, por exemplo, pro Bacchanals, que era uma grande boate em Londres nos anos 60. E eu vi ele ficar com 5 mulheres diferentes em uma noite. I really dig her, you know, she's really nice looking, you know. So I said, oh, well, I'll probably stand there, and then there I go, I'll be biting into an apple maybe, or something, you know. Na festa, na tarde antes de sua morte, o charme de Jimmy está a toda. Ele conversa com 2 garotas que estão se entregando a seu carisma sexual, enquanto Monica fica cada vez com mais ciúme. Durante a tarde toda e depois à noite, a Monica não queria que o Jimmy ficasse com mais ninguém. Isso irritava ela. Sentindo-se sufocado por Monica, Jimmy bebe muito. O exame toxicológico mostra que o Jimmy tinha bebido antes de morrer. Ele tinha 0,46% de álcool na urina e 0,05% no sangue. São níveis bem baixos, então se ele estava alterado, eu tenho que identificar outro culpado. Há mais uma pista aqui. Eles conseguiram identificar anfetamina na urina dele. 18 de setembro de 1970, 2h30 da manhã, o dia da morte de Jimmy. Jimmy agora está longe de Monica. Desesperado para livrar-se dela, ele a deixou no hotel Samarkand e foi para outra festa. Após passar a tarde e a noite bebendo e se sentindo estressado e exausto, Jimmy está entrando nas últimas horas de sua vida.
Eu acho que o Jimmy estava sentindo a calma no centro da tempestade. E essa tempestade em torno dele eram pessoas que não eram nem um pouco bem intencionadas. Agora, Jimmy está em um círculo de conhecidos, incluindo a ex-namorada Devon Wilson, uma das mulheres que ele expulsou de seu quarto de hotel 4 semanas antes. Se eu tivesse que descrever o relacionamento entre a Devon Wilson e o Jimi Hendrix, ela era como uma cafetina para ele. Ela saía e trazia todo tipo de mulher para o Jimmy. E é claro que ele gostava. E por causa disso, eles eram muito bons amigos. E ela também entendia de drogas. Então, ela trazia algumas drogas, algumas mulheres, e ele ficava feliz. Olha o que eu trouxe! Segundo investigações posteriores, foi Devon quem forneceu anfetamina para Jimmy. Pode mandar. Valeu. Anfetamina é um potente estimulante do sistema nervoso central. Ela intensifica a atividade dos neurotransmissores no cérebro e aumenta a libido, a concentração e o entusiasmo. A evidência forense sustenta isso. A autópsia menciona a presença de um medicamento que, nos anos 60, era vendido nas ruas com o nome de Black Bomber. O Jimmy misturou álcool e anfetamina, o que pode levar a uma certa letargia e prejudicar a capacidade de julgamento. A gente ficava louco com o Jimmy porque a gente dizia: olha, Jimmy, você não sabe o que essas pessoas estão te dando. Isso pode até te matar. O nosso conhecimento do que as drogas podem fazer com o corpo, especialmente misturadas com álcool, era completamente inadequado. A gente não tinha ideia. A gente não sabia que beber e usar drogas podia acabar bem mal. Onde é que ele tá indo? Às 3 da manhã, Jimmy voltou ao hotel de Mônica, o Samarkand, em Notting Hill. A partir deste momento, só se tem a declaração de Monica Dunneman sobre as últimas horas de Jimi Hendrix. 3:30 da manhã. Mônica disse que preparou uma refeição que Jimmy não comeu. Em algum momento, ele trabalhou nos versos de uma canção ou poema. Eles continuaram acordados até as 4 da manhã, quando Mônica acabou dormindo. Só existem 2 pessoas que sabem exatamente o que aconteceu. Infelizmente, as 2 estão mortas. Em algum momento entre as 9 e as 10 da manhã, de 18 de setembro de 1970, Jimmy. Monica Dunneman acorda. Ela não consegue Jimmy. acordar Jimmy. Mas, segundo ela, ele Jimmy. ainda está respirando. Jimmy! Ela percebe que ele vomitou. Em pânico, ela liga para os amigos dele, Tem alguma coisa errada com Jimmy? que a convencem a chamar uma ambulância. Às 11h18, uma ligação do Hotel Samarkand para o serviço de emergência é oficialmente registrada. Oi, tá me ouvindo? Consegue abrir os olhos? Eu sou paramédico. Ao chegarem, os paramédicos tentam reanimar Jimmy. Ao 12h45, Jimmy chega ao Hospital St. Mary Abbott. O médico atendente não detecta batimentos cardíacos e declara que ele está morto. The popular young rock singer Jimi Hendrix died today in London. Eu estava com meus advogados quando o meu motorista chegou e disse: sem pressa, ele morreu. E eu disse: quem morreu? Ele disse: o Jimi Hendrix. E eu respondi: como assim ele morreu? E ele disse: ele morreu. Com 27 anos, morreu. He'd already made 3 records that sold over 1 million copies each, and his harsh voice and throbbing electric guitar were major attractions around the world. Eu me lembro de ouvir no rádio
sem acreditar. Foi um choque. Esse poder, essa força intensa ter sido cortada, como se desligasse uma lâmpada. Eu não sabia como e nem por quê. A conclusão oficial da autópsia de Jimi Hendrix é de que ele morreu asfixiado por vômito enquanto estava embriagado, mas o legista não pôde confirmar. Eu examinei todo o relatório da autópsia e não tem nada que justifique a conclusão de que o Jimi estivesse embriagado na hora da morte ou realmente tenha se afogado no próprio vômito. Mas eu li a declaração feita pelo médico do pronto-socorro que cuidou do Jimi no hospital. E ele menciona que havia um nível considerável de álcool na faringe e na laringe dele. Isso quer dizer que tinha muito álcool na garganta dele. Essa declaração é bem estranha e alimentou a teoria de que o Jimi Hendrix teria sido assassinado. Durante a turnê europeia de Jimi, a tensão entre ele e seu agente Michael Jeffrey estava aumentando. Jeffrey queria que Jimi se esforçasse para vender mais ingressos. O Road Tappy Wright testemunhou o colapso da relação. O Jimi Hendrix e o Mike Jeffrey tiveram uma grande briga sobre o futuro da música do Jimi. O Jimi queria ser mais artístico e até mesmo mudar um pouco o estilo. E o Mike Jeffrey disse: não pode, tem que continuar assim, porque é isso que vende. – 17 de setembro, o dia anterior à morte de Jimi. Testemunhas no Hotel Cumberland, onde Jimi estava hospedado, declararam que ele voltou para fazer algumas ligações. É o Jimi. Uma delas foi para seu advogado americano, que ele compartilhava com Mike Jeffrey. Jimi tomou uma decisão. Ele iria abandonar Jeffrey. O Jimi não só mandou o advogado escrever documentos anulando o contrato entre eles, mas também acusou Mike Jeffrey para a Justiça de Nova York por fraude. O Mike Jeffrey tinha o Jimi Hendrix como a única fonte de dinheiro. Ele fechava todo tipo de negócio por causa do Jimi Hendrix, que era o maior artista dos Estados Unidos. Então, sem o Jimi, o Mike Jeffrey ia simplesmente falir. Jeffrey havia feito um empréstimo para comprar uma boate e transformá-la em um estúdio de gravação em Nova York. Com o aumento da dívida e a existência de uma lucrativa apólice de seguro, as teorias insistem que Jeffrey teria um motivo para assassinar Jimi. O Mike Jeffrey me contou como ele fez. Ele e alguns amigos usaram um antigo truque do exército que hoje é chamado de afogamento simulado. Você despeja líquido direto nas vias respiratórias e a pessoa se afoga. Foi assim que eles mataram o Jimi Hendrix. Isso pode explicar o álcool encontrado pelo médico do hospital na garganta de Jimi. Toda acusação, especialmente uma tão sensacionalista, precisa ser levada muito a sério. Se tivessem forçado álcool na garganta dele, deveria haver sinais de resistência, como lesões no corpo. Além disso, deveria haver álcool no estômago e um nível elevado de álcool no sangue, o que não foi encontrado. Eu acho que existe outra explicação para a observação do médico. Durante e após a morte, gases podem forçar fluidos gástricos para fora do sistema digestivo e para dentro dos pulmões. E qualquer pressão sobre o corpo, mesmo um movimento, seria capaz de forçar o líquido dos pulmões para a garganta. E eu acho que foi esse líquido, e não álcool, que o médico do hospital observou. Há 45 anos, eu acho que ele cometeu um erro. O nosso conhecimento é mais detalhado agora. Por esse motivo, e pela ausência de lesões e álcool no organismo dele, podemos eliminar assassinato. A Polícia Metropolitana de Londres investigou a morte de Jimi Hendrix, mas não acusou ninguém por assassinato.
O caso não foi reaberto mesmo após as alegações de Ted Wright serem publicadas em 2009. Mas, no inquérito, o legista propôs a possibilidade de suicídio. Seria possível que Jimi Hendrix tenha tirado a própria vida? Ele sofria muita pressão e eu acho que estavam brincando com a mente dele na época. Eu ainda não descobri uma causa natural ou encontrei evidências de um possível homicídio. Também não vi um estado de intoxicação que explicasse a morte. Olhando o relatório da autópsia, eu percebi que secobarbital foi identificado na urina dele. Secobarbital é um barbiturato, um sedativo bem potente, e era bem usado nos anos 60 e 70 como sedativo. Segundo sua própria evidência, Monica Dannemann estava utilizando uma marca alemã de comprimidos para dormir, Vesparax. Nas primeiras horas do dia da morte de Jimi, ela tomou um comprimido. O principal componente de Vesparax é secobarbital, que foi encontrado na urina do Jimi. Quando você é músico, você não tem um horário de trabalho comum. Você tem que se apresentar, tem que estar pronto, acordado na hora da apresentação. Então você tem que se forçar a dormir, porque se um show vai acabar às 3 da manhã, você já tem uma apresentação às 9, então você só tem 5 horas ou 6 horas para dormir. Você não dorme. E se você não vai dar conta de um show, e o que acaba acontecendo é que o seu ciclo natural de dormir e acordar é afetado. E aí você vai precisar de remédios. De madrugada, Jimi também toma uma quantidade de Vesparax. Em uma revista realizada no mesmo dia, foram encontrados um comprimido e uma embalagem vazia de Vesparax perto da cama de Jimi. Cada embalagem de Vesparax tem 10 comprimidos. No local foi encontrado apenas um, então Jimi pode ter tomado até 9. O legista que comandou a investigação original em 1970 propôs a hipótese de que Jimi teria tomado o remédio com a intenção de se matar. Seria isso um suicídio? A atmosfera perto do fim realmente não era boa. Dava para ver que ele não era o mesmo Jimi. Alegre e despreocupado que a gente costumava conhecer. Ele estava bem infeliz. Em algum momento durante as horas antes de sua morte, Jimi escreveu um poema, The Story of Life. No dia seguinte, o cantor Eric Burdon, amigo de Jimi, encontrou o poema. O último verso é uma visão sombria do fim do amor. O Eric se convenceu de que o Jimi tinha se suicidado. Quando ele viu a letra dessa música, se é que era uma música, ele acreditou que fosse um bilhete de suicídio escrito como um poema. Não demorou para que Burdon anunciasse que Jimi cometeu suicídio. Na época de sua morte, Jimi estava enfrentando 2 processos de paternidade e tentando lidar com as exigências de uma vida amorosa turbulenta e promíscua. Monica Dannemann declarou que eles estavam prestes a noivar, mas ela era apenas uma de várias namoradas que Jimi tentava agradar. E isso não era tudo. Após uma série de shows mal-sucedidos em sua turnê europeia, Jimi estava desanimado e resmungando durante entrevistas. Ele comentou para um jornalista não ter certeza se chegaria aos 28 anos. Ele parecia muito cansado. Cansado por causa do esforço físico, cansado por causa da pressão constante para ser alguém extraordinário. E eu acho que ele estava fugindo disso o mais rápido possível. E havia outras pressões que na época eu não sabia. A família, os problemas com a gente, os problemas com a gravadora. Estava tudo caindo sobre a cabeça dele ao mesmo tempo. Seriam esses indícios de alguém considerando suicídio?
Muitas vezes na nossa vida, nós conseguimos nos erguer no meio à dor, em meio à desgraça, e é isso que nos dá a vontade, o impulso para fazer as mudanças. A ideia de que, como o Jimmy estava passando por um período difícil, seria inevitável que ele continuasse deprimido e para baixo. Não é verdade. Nós sabemos que nas últimas semanas, o Jimmy estava melhorando. Ele começou a fazer mudanças, ou pelo menos pensar em mudanças. Mudar de agente, mudar o foco da própria música. E isso é sinal de alguém que decidiu: olha, eu sei que o que eu fiz até agora não deu certo. Eu tenho que fazer uma mudança positiva. Testemunhas presentes na festa em que ele esteve no dia anterior à morte descreveram seu otimismo em relação ao futuro. Eu li rumores, relatos e testemunhos ridículos sobre como aquilo foi suicídio. Eu acho isso um absurdo completo. Eu acho que ele amava a vida, amava as mulheres, amava álcool, amava tocar, amava música. Ele amava tudo. Até demais. Isso é parte do problema. Mas, se ele não pretendia tirar a própria vida, por que tomou 9 comprimidos? Na época, sedativos britânicos eram muito mais fracos do que o alemão Vesparax. Seria possível que Jimmy estivesse apenas desesperado para dormir? Isso já tinha acontecido durante a turnê europeia. Ele se sentia muito mal e tomava um monte de comprimidos para dormir com vinho tinto, porque ele estava se sentindo simplesmente deprimido demais. Algumas pessoas exageraram com essa história de suicídio, mas não existem provas disso. Provavelmente era só um meio de se desligar um pouco. O Jimmy estava claramente estressado, infeliz e, obviamente, preocupado com a própria música. Mas não existia mais nada nele ou no local que indicasse uma intenção de se matar. Eu estou chegando perto de descobrir a causa da morte do Jimmy. Mas eu também quero saber por que a autópsia chegou à conclusão de que ele respirou o próprio vômito. 3h30 da manhã, 18 de setembro de 1970. Após voltar ao hotel Samarkand, Jimmy está agitado devido ao consumo de anfetamina na festa. Ele não consegue dormir. Ele vê Monica Dunneman tomar um comprimido de Vesparax e decide fazer o mesmo. E o interessante naquela época é que sedativos provavelmente eram receitados, então essa ideia de que eles seriam perigosos não existia para pessoas dos anos 70. O meu médico me receitou isso para eu conseguir relaxar, então não deve ser perigoso. Isso é assustador se você for pensar. Vesparax, que contém o barbiturato secobarbital, é 2 vezes mais forte que outros sedativos. Se, por exemplo, ele tomou 8 ou 9 comprimidos, seria uma dose muito maior do que a recomendada para esse remédio. Eu acho que o Jimmy não entendia muito de dosagens em geral. Eu acho que ele pensava como muitas pessoas em termos de potência. Se uma pílula me deixa sonolento, eu quero dormir bem rápido, então eu tenho que tomar mais. Eu acho que não foi nada mais complicado do que isso. Para entender o que aconteceu, eu tenho que analisar as consequências de tomar uma quantidade tão grande de Vesparax. Enquanto Jimmy dorme, o barbiturato no Vesparax é absorvido pelo sangue e a respiração dele desacelera. Eu acho que agora eu estou mais perto de entender a verdade. O exame toxicológico mostra que ele tinha uma quantidade considerável de secobarbital no organismo. Ele tinha 7 miligramas por litro no sangue e 39 miligramas por litro no fígado. É um nível muito alto e potencialmente letal. Com a respiração do Jimmy cada vez mais lenta, o coração começa a bater mais rápido para bombear mais sangue rico em oxigênio pelo corpo. O nível de oxigênio nos pulmões cai e fluidos se acumulam, causando um edema pulmonar. A situação dele está piorando e o nível de oxigênio está baixo. Isso piora ainda mais a condição respiratória dele. Como resultado, o edema pulmonar aumenta e o cérebro e o coração do Jimmy ficam sem oxigênio.
Logo, ele acaba entrando em coma e morre. Jimmy? 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 Eu não tenho dúvidas de que o Vesparax matou Jimmy. Ter respirado o próprio vômito não foi a causa da morte. O Jimmy realmente respirou o vômito, mas apenas quando o cérebro já havia sido fatalmente afetado. O Jimi Hendrix morreu não em decorrência de ter respirado o vômito, mas do consumo múltiplo de drogas. As drogas que ele tinha no organismo, principalmente o secobarbital, acabaram levando à insuficiência respiratória e à morte. Até onde eu sei, foi tudo um terrível acidente. E no ano em que o Jimmy morreu, morreram umas 1000 pessoas do mesmo modo no Reino Unido, por overdose acidental de barbiturato. O corpo de Jimmy foi enviado à sua cidade natal, Seattle, Washington, e ele foi enterrado em 1º de outubro de 1970. Geralmente, a vela que brilha mais é a que queima mais rápido. O Jimi Hendrix foi, sem dúvida, o músico contemporâneo mais influente do século XX. Sem dúvida. Eu ainda sinto falta do Jimmy, mas ao mesmo tempo é estranho, porque eu sinto como se ele ainda estivesse, ele estivesse aqui. Porque quando eu pego uma revista ou recebo um e-mail, uma mensagem, essas coisas, é sempre Jimmy, 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 Jimmy. O mundo ficou mais pobre sem o Jimmy. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.